olá. Estamos em outubro, mês do Dia do Comerciário, né? Sendo que o Dia do Comerciário, ele foi dado como sendo o dia 30 de outubro, lá em 2013, em março de 2013, com a edição da lei, perfeito? Sendo que a lei vem mencionar o dia, vem mencionar como comemoração ao Dia do Comerciário, o dia 30 de outubro. Ressalto sempre esta data, perfeito? Mas em momento algum, a lei, ela veio mencionar que seria um dia sem trabalho este dia. Ela só mencionou que seria um dia de comemoração pela passagem, mas não mencionou que seria um dia sem trabalho, o que a gente chama de feriado, o que na prática é feito. Sendo que, o que nós temos que levar em consideração? Nós temos aí o contexto, nós temos a reforma trabalhista 2017, perfeito? Nós estamos em 2019 e eu nunca tive tantos questionamentos por parte de alunos dos cursos que eu realizo, por parte de colegas de profissão. Ou seja, esse vídeo eu vim trazer justamente para que a gente possa esclarecer alguns pontos. Cabe ressaltar que nós devemos entender que o artigo 614 da CLT, em seu parágrafo 3º, ele menciona que, entre outro texto lá que tem, a ultratividade, ou seja, não se aplica a ultratividade mais. Não se aplica mais a ultratividade quando se trata de norma coletiva, principalmente. Ou seja, está claro na CLT com a reforma trabalhista. E nós devemos entender que nós temos uma súmula do TST. Nós temos a súmula 277. Perfeito? Essa súmula 277 que dizia que... O que ela dizia? Ela dizia que ela incorporava o contrato de trabalho às cláusulas de convenção coletiva. Fazendo um resumo, né? Ou seja, se uma convenção coletiva, se não houvesse ainda, se os patrões e empregados, ou seja, sindicato patronal, sindicato dos empregados, não chegasse a um denominador, não realizasse os seus acordos da norma coletiva, aquela convenção que estaria vencida continuaria vigorando algumas cláusulas das convenções. Ou seja, isso vigorou durante muito tempo. Perfeito? Com isso, se criou a cultura de que uma cláusula de convenção coletiva, ou seja, uma convenção coletiva, quando ela perdesse a validade, ela continuaria em vigor até que as partes se resolvessem firmar uma nova convenção. Só que o ministro Gilmar Mendes, do STF, que foi que ele fez para justamente fazer com que esta súmula do TST ela deixasse de ter a validade, ou seja, perdeu a validade através de uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Com isso, desde então, certo? Com essa decisão do ministro, essa súmula deixou de ter a sua aplicabilidade. Com isso, logo, agora em 2017, que foi que houve, nós tivemos justamente a reforma trabalhista, ou seja, sacramentando o entendimento. Perfeito? Se não me falha a memória, a liminar que concedeu, decidida, dada pelo ministro, foi a de número 323. Ou seja, esta decisão, esta liminar foi importantíssima lá atrás. E com detalhe, a questão de não se aplicar mais convenções coletivas que já perderam essa validade, isso não vem de 2017, isso já vem lá de trás. Só que muitos empresários
muitas pessoas do segmento departamental acabavam que, mesmo assim, não aplicando. Perfeito? Ou seja, o dia do comerciário, o dia 30, ele só passa a ser um dia sem trabalho se estiver previsto em convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, certo? Ou seja, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, ou se tiver uma sentença normativa proveniente de um dissídio coletivo. Se lá nesses 3 instrumentos, como regra, não estiver previsto o fechamento do estabelecimento comercial ou outro que seja industrial, não vai haver fechamento nas atividades naquela empresa. Os funcionários vão poder trabalhar normalmente. Rivanildo, mas vem cá, mas os outros anos, todos os anos, a empresa fechava as portas. Não, mas independente disso, para aquelas empresas que vinham concedendo, agora com a reforma trabalhista, mesmo assim o empregador pode chegar e deixar de tirar esse direito para aquelas convenções que vinham aplicando. Estou gravando, filho. Vamos conversar? Então, essa convenção, ou seja, só vamos liberar, a empresa só vai liberar os funcionários se realmente tiver previsto em convenção coletiva. Perfeito? Caso contrário, não devemos fazer a liberação. Ou seja, se a convenção coletiva, aqui, vamos supor, uma convenção coletiva que tem database, março, ou seja, se a convenção era para ter sido firmada agora em março de 2019 e ela não foi firmada, ou seja, os sindicatos não chegaram a um acordo, não saiu uma nova convenção coletiva, e na convenção anterior estipulava o dia do comerciário como dia de folga, ou seja, se não tem convenção, esse ano, agora, no dia do comerciário, as empresas vão poder abrir normalmente. Cabe ressaltar, tem que estar previsto em acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Agora, uma crítica a esses questionamentos que muitas das vezes o empresário tem. Nós temos aí várias entidades, nós temos sindicatos patronais que deveriam, através de alguma forma, através de via e-mail ou via WhatsApp, sindicatos patronais, não digo nem tanto dos empregados, que eles nunca vão avisar as empresas de que tem que haver um fechamento do estabelecimento. Eles nunca vão avisar isso. Mas o sindicato patronal, ele deveria avisar. Ele deveria comunicar ao empresariado de que aquele dia deveria ser aberto se não tiver previsto em convenção coletiva. Só que, infelizmente, nós sabemos que a nível de Brasil, principalmente aqui no estado do Pará, isso não acontece. O sindicato patronal não comunica ao empresário de que tem que fechar o estabelecimento, citando como exemplo, entre outros detalhes. O sindicato patronal não costuma avisar os empresários quando se faz uma norma coletiva, quando se vai chamar para a assembleia. Eles não avisam quando deveriam ser participantes, mas não convém. Qual motivo, não sei. Eu confesso que eu sou bem crítico quanto a isso. São 23 anos de departamento de pessoal, não dá para entender certas atitudes de sindicatos patronais. Nem tampouco dá para entender certas atitudes de associações empresariais que se existem, onde tem conhecimento, tem um jurídico, onde deveria comunicar a classe empresarial de que deveria fechar seus estabelecimentos e não comunica. A gente se pergunta qual o papel de uma associação. Tudo bem, é para avisar só os que são associados. A gente se pergunta, será que até os associados se comunicam? Ou será que tem que comunicar se quer ganhar novos associados, porque não comunicam todos para mostrar serviço para conseguirem mais associados? Da a importância de uma informação. Ou seja, para pensar quantos estabelecimentos não vão ser fechados no dia 30 de outubro, ou em algumas convenções até antecipa isso para o dia 28, por exemplo, no Pará é muito comum se antecipar o dia 30 de outubro, nas convenções coletivas antecipar para o dia 28 de outubro, que cai o recife aqui aqui do estado do Pará, que cai o Círio de Nazaré, Recife. Ou seja, a empresariado deveria ter esse conhecimento
Quantos empresários, quantos estabelecimentos vão fechar suas portas quando poderiam estar abrindo, quando poderiam estar comercializando, obtendo lucros? Ainda mais numa crise dessa. Quantos empregadores, imagina uma empresa com 50 funcionários, vai fechar suas portas por desconhecimento, aonde vai pagar folha a cada funcionário dia sem trabalho e faz a matemática, cada dia de trabalho. Ou seja, por que as classes empresariais, as associações, as entidades sindicais patronais não comunicam? Ou seja, não dá para ficar calado só fazendo um vídeo sem bater na tecla. Perfeito? Espero que vocês gostem do vídeo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. De antemão, desculpa aí pela minha filha que apareceu no vídeo. Obrigado.